A história de José Maier sempre foi marcada por sucesso, fama e papéis inesquecíveis na televisão brasileira, mas o que aconteceu depois do escândalo que mudou completamente o rumo da sua carreira ainda desperta curiosidade, polêmica e muitas perguntas sem resposta. Após 8 anos praticamente afastado da mídia e longe dos holofotes, o ator que durante décadas foi considerado um dos maiores galãs da TV resolveu quebrar o silêncio e revelar detalhes surpreendentes sobre como tem sobrevivido desde que foi banido do meio artístico. Amigos que antes estavam sempre por perto desapareceram, portas se fecharam e a vida luxuosa que muitos imaginavam deu lugar a uma realidade muito diferente daquela que o público estava acostumado a ver. Mas afinal, como vive hoje um dos rostos mais famosos da dramaturgia brasileira depois de tantas controvérsias? Será que ele realmente foi abandonado por todos ou existe uma história ainda mais complexa por trás de tudo isso? Neste vídeo você vai descobrir relatos pouco conhecidos, momentos difíceis que ele enfrentou longe das câmaras e revelações que quase ninguém teve coragem de comentar publicamente. E antes de continuarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu gostei, porque isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e assim ele pode recomendar o vídeo para mais pessoas, permitindo que o canal continue trazendo histórias impactantes como esta. Se você quiser apoiar ainda mais o crescimento do canal, também pode enviar um Super Thanks, que é uma forma de contribuição direta para que possamos continuar produzindo conteúdos cada vez melhores. Mas se não puder contribuir financeiramente, não tem problema nenhum, basta deixar um comentário contando qual parte dessa história mais te surpreendeu. E fique comigo até o final deste vídeo, porque a última revelação sobre a vida atual de José Maier é algo que quase ninguém imaginava e pode realmente te deixar impactado. José Maier nasceu em 3 de outubro de 1949 na pequena cidade de Jaguarão, um município tranquilo localizado na fronteira do Brasil com o Uruguai. Crescendo em um ambiente simples e longe dos grandes centros culturais do país, Maier teve uma infância marcada pela vida familiar tradicional e pelo cotidiano típico das cidades do interior. Filho de uma família de classe média, ele foi criado em um ambiente onde os valores de trabalho, disciplina e respeito eram muito presentes. Durante os primeiros anos de vida, ninguém poderia imaginar que aquele menino quieto e observador se tornaria décadas depois um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira. A vida em Jaguarão era pacata, com ruas calmas e uma rotina bastante comum para a época, o que proporcionou a José Maier uma infância relativamente tranquila, cercada por amigos, escola e atividades simples que ajudaram a moldar seu caráter. Ainda jovem, sua família decidiu se mudar para Belo Horizonte, uma cidade muito maior e com mais oportunidades culturais e educacionais. Essa mudança foi extremamente importante para o desenvolvimento pessoal e profissional do futuro ator, pois foi ali que ele começou a ter contato com ambientes mais ligados à arte, à literatura e ao teatro. Em Belo Horizonte, Maier frequentou escolas locais e demonstrou desde cedo interesse por leitura e expressão artística, algo que mais tarde influenciaria diretamente sua escolha de carreira. Durante a juventude, ele chegou a iniciar estudos na área de letras, o que reforçou ainda mais sua ligação com a linguagem, a interpretação e o mundo cultural. Foi nesse período que ele começou a participar de grupos de teatro universitário e produções amadoras, descobrindo uma paixão pela atuação que mudaria completamente os rumos da sua vida. O palco passou a ser um espaço onde ele podia explorar emoções, contar histórias e desenvolver sua presença diante do público. Aos poucos, o teatro deixou de ser apenas um hobby e passou a se tornar uma possibilidade real de profissão. Aqueles primeiros passos em grupos teatrais foram fundamentais para construir sua confiança e desenvolver suas habilidades como ator. Com dedicação e curiosidade artística, José Maier começou a se destacar entre os colegas, mostrando talento para interpretar personagens intensos e complexos. Esse início humilde, marcado por esforço, estudo e descoberta gradual da própria vocação, acabou se transformando na base sólida que sustentaria a longa carreira que ele viria a construir anos depois na televisão e no teatro brasileiro. O início da carreira de José Maier aconteceu de forma gradual, construído com dedicação e muita experiência adquirida nos palcos do teatro antes mesmo de alcançar a fama na televisão. Depois de descobrir sua paixão pela atuação durante os anos de juventude em Belo Horizonte, ele começou a se envolver cada vez mais com grupos teatrais da cidade, participando de peças e projetos culturais que ajudaram a desenvolver sua técnica e presença de palco. O teatro foi a verdadeira escola para Maier, onde ele aprendeu a interpretar personagens complexos, controlar emoções em cena e entender profundamente a arte de contar histórias para o público. Durante esse período inicial, ele dedicou anos ao trabalho teatral,
algo muito comum para atores que desejavam construir uma carreira sólida antes de buscar oportunidades maiores. Seu talento natural, aliado a uma voz marcante e uma postura elegante, começou a chamar a atenção dentro do meio artístico. Aos poucos, surgiram convites para participar de produções televisivas, o que representava um grande passo para qualquer ator brasileiro na época. Foi então que Mayer começou a aparecer em novelas e séries de televisão, entrando para o elenco de produções exibidas pela poderosa emissora TV Globo, que já era conhecida por lançar grandes talentos da dramaturgia nacional. No começo, seus papéis eram menores, mas cada atuação servia como uma oportunidade para mostrar seu carisma e sua capacidade interpretativa. Com o tempo, diretores e produtores começaram a perceber que ele tinha um perfil muito específico que funcionava muito bem nas novelas: presença forte, olhar intenso e uma imagem que facilmente se encaixava no papel de galã. Foi assim que José Mayer passou a receber personagens cada vez mais importantes nas histórias. Durante os anos 1980 e 1990, ele se consolidou como um dos atores mais requisitados da televisão brasileira, participando de diversas novelas de sucesso e conquistando um público fiel que acompanhava suas atuações. Seus personagens geralmente eram homens sedutores, sofisticados e muitas vezes cheios de conflitos emocionais, características que acabaram se tornando uma marca registrada de sua carreira. Esse perfil de galã maduro fez com que Mayer se tornasse um rosto muito familiar para milhões de telespectadores em todo o Brasil. Com o passar dos anos, sua presença nas novelas da TV Globo se tornou quase constante, e ele passou a integrar o grupo de atores mais conhecidos da emissora. A ascensão na televisão não aconteceu da noite para o dia, mas foi resultado de anos de dedicação ao teatro, trabalho consistente e a capacidade de construir personagens memoráveis que marcaram gerações de espectadores. A vida pessoal de José Mayer sempre despertou grande curiosidade do público, principalmente por ele ter sido durante décadas um dos principais galãs da televisão brasileira. Apesar da fama e da intensa exposição na mídia, o ator sempre procurou manter uma parte significativa da sua vida privada longe dos holofotes. Desde muito jovem ele construiu um relacionamento duradouro com a atriz Vera Fajardo, com quem se casou ainda no início da carreira artística. O casamento dos dois atravessou décadas, algo relativamente raro no mundo do entretenimento, especialmente considerando a pressão e a exposição que acompanham a vida de artistas famosos. Juntos, eles construíram uma família e tiveram uma filha, Júlia Fajardo, que mais tarde também seguiria o caminho artístico e desenvolveria carreira como atriz, mantendo de certa forma a tradição familiar ligada ao mundo das artes. Ao longo dos anos, José Mayer sempre falou com respeito sobre a importância da família em sua vida, destacando em algumas entrevistas que o apoio de sua esposa foi essencial durante os momentos mais intensos da sua carreira, quando as gravações de novelas exigiam rotinas longas e muitas vezes cansativas. No entanto, a imagem pública de galã conquistador que ele interpretava nas novelas também acabou gerando muitos comentários e especulações sobre sua vida amorosa fora das telas. Durante décadas, revistas de celebridades e colunas de entretenimento frequentemente alimentaram rumores sobre possíveis romances ou histórias de bastidores envolvendo o ator, algo comum para figuras muito populares na televisão. Embora muitas dessas histórias nunca tenham sido confirmadas, elas contribuíram para reforçar a aura de sedutor que acompanhava sua imagem pública. Em algumas entrevistas ao longo da carreira, Mayer chegou a comentar de maneira relativamente franca sobre temas como paixão, relacionamentos e a complexidade da vida amorosa, sempre demonstrando uma visão bastante intensa e emocional sobre esses assuntos. Mesmo assim, ele continuou preservando boa parte da sua intimidade, raramente expondo detalhes mais profundos da rotina familiar. A convivência com a esposa e a relação com a filha sempre foram descritas por ele como pilares importantes da sua vida pessoal. Essa combinação entre fama, carisma e uma vida familiar relativamente discreta ajudou a construir uma imagem complexa do ator, ao mesmo tempo em que era visto pelo público como um dos grandes galãs da televisão brasileira, também mantinha uma estrutura familiar estável que o acompanhou durante praticamente toda a sua trajetória profissional. Ao longo de sua longa trajetória artística, José Mayer não foi apenas conhecido por seus personagens marcantes nas novelas, mas também por algumas declarações e episódios que geraram debates públicos e controvérsias ao longo dos anos. Durante décadas ele foi visto como um dos principais galãs da televisão brasileira, especialmente em produções exibidas pela TV Globo, onde interpretou personagens sedutores, intensos e muitas vezes moralmente ambíguos. Essa imagem de conquistador, construída dentro da ficção,
acabou muitas vezes se misturando com a forma como parte do público percebia sua personalidade fora das telas. Em entrevistas concedidas ao longo da carreira, Mayer demonstrava um estilo direto e por vezes provocador ao falar sobre relacionamentos, comportamento masculino e vida amorosa. Em algumas ocasiões, ele defendia ideias que considerava naturais dentro de sua geração, mas que com o passar do tempo passaram a ser interpretadas por parte do público como visões ultrapassadas sobre relações entre homens e mulheres. Essas falas frequentemente geravam discussões na imprensa e nas redes sociais, principalmente em períodos em que o debate sobre igualdade de gênero e respeito no ambiente profissional se tornava cada vez mais forte no Brasil e no mundo. Mesmo assim, durante muitos anos essas controvérsias eram vistas mais como polêmicas de bastidores ou opiniões pessoais de um ator conhecido por interpretar personagens sedutores e dominantes. No entanto, a situação mudou drasticamente em 2017, quando o nome de José Mayer passou a ocupar o centro de uma das maiores controvérsias da televisão brasileira recente. Durante as gravações da novela A Lei do Amor, exibida pela TV Globo, uma figurinista da produção tornou público um relato no qual afirmava ter sofrido assédio por parte do ator nos bastidores. Segundo a denúncia, o comportamento inadequado teria ocorrido de forma repetida ao longo das gravações, incluindo comentários e atitudes que a profissional considerou desrespeitosos e invasivos. O relato rapidamente ganhou grande repercussão na mídia e nas redes sociais, provocando uma reação imediata do público e de profissionais do meio artístico. Diversas atrizes da própria emissora manifestaram apoio à figurinista por meio de campanhas nas redes sociais e declarações públicas que defendiam um ambiente de trabalho mais seguro e respeitoso. O caso acabou se tornando um símbolo de um debate muito maior sobre assédio e conduta profissional dentro da indústria do entretenimento, especialmente em um período em que discussões semelhantes estavam acontecendo em vários países. Diante da enorme repercussão, José Mayer divulgou uma carta pública na qual reconheceu que havia ultrapassado limites e pediu desculpas pela situação. No comunicado, ele afirmou estar arrependido e reconheceu que determinadas atitudes que antes poderiam ter sido tratadas como brincadeiras ou comportamentos informais não eram mais aceitáveis. Mesmo com o pedido de desculpas, o impacto do episódio foi profundo. A emissora decidiu afastá-lo temporariamente de suas atividades enquanto avaliava a situação, e posteriormente o ator acabou não retornando a novos projetos na televisão. Esse episódio marcou uma ruptura importante em uma carreira que havia sido construída ao longo de mais de 3 décadas de trabalho contínuo na televisão brasileira. O caso também provocou uma série de reflexões dentro do próprio meio artístico sobre limites, respeito e mudanças culturais nas relações de trabalho. Para muitos observadores, a controvérsia envolvendo Mayer refletia uma transformação mais ampla na forma como comportamentos considerados inadequados passaram a ser discutidos publicamente. Para outros, o episódio representou o momento em que um ator extremamente popular passou a enfrentar as consequências públicas de atitudes que antes muitas vezes permaneciam restritas aos bastidores. Independentemente das diferentes interpretações, a verdade é que esse episódio alterou profundamente a imagem pública de José Mayer e marcou um ponto de virada em sua trajetória. Depois de anos sendo lembrado principalmente por seus personagens de grande sucesso, seu nome passou a ser frequentemente associado também às discussões sobre comportamento e responsabilidade no ambiente profissional. Desde então, o ator tem mantido uma postura bastante reservada e raramente se manifesta publicamente sobre o assunto, preferindo manter distância da exposição que durante tanto tempo fez parte de sua carreira. Dessa forma, as declarações polêmicas e as controvérsias públicas acabaram se tornando uma parte inevitável da narrativa sobre sua vida, mostrando como a trajetória de uma figura pública pode ser profundamente influenciada não apenas pelo talento e pelo sucesso, mas também pelas atitudes e debates que surgem ao longo do caminho. O momento mais difícil e decisivo da trajetória de José Mayer aconteceu em 2017, quando um escândalo envolvendo seu nome ganhou enorme repercussão na mídia brasileira e acabou mudando completamente o rumo de sua carreira. Durante as gravações da novela A Lei do Amor, exibida pela TV Globo, uma figurinista da produção tornou público um relato de comportamento considerado inadequado por parte do ator. O caso rapidamente se espalhou pelas redes sociais e veículos de imprensa, gerando grande debate público sobre respeito no ambiente de trabalho e sobre a responsabilidade de figuras públicas dentro da indústria do entretenimento. Naquele momento, o assunto ganhou ainda mais força porque coincidia com um período em que discussões sobre assédio e conduta profissional estavam sendo amplamente debatidas em vários países. A repercussão foi imediata e intensa, colocando o nome de José Mayer no centro de uma das maiores controvérsias da televisão brasileira nos últimos anos.
Diante da pressão pública e da gravidade das acusações, o ator divulgou uma carta aberta na qual pediu desculpas e afirmou reconhecer que havia ultrapassado limites, demonstrando arrependimento pelo ocorrido. Mesmo assim, o impacto do episódio foi profundo. A emissora decidiu afastá-lo de novos trabalhos enquanto a situação era avaliada, e pouco tempo depois o contrato que ele mantinha havia décadas com a TV Globo acabou sendo encerrado. Para alguém que passou mais de 30 anos aparecendo regularmente nas novelas e sendo reconhecido como um dos galãs mais famosos da televisão brasileira, o afastamento repentino representou uma mudança drástica de vida. Acostumado à rotina intensa de gravações, entrevistas e eventos públicos, Mayer passou a viver um período de grande silêncio e reclusão. Nos anos seguintes, ele praticamente desapareceu da mídia, evitando aparições públicas e entrevistas. Para muitos fãs, foi surpreendente ver um ator tão presente nas telas simplesmente sumir do cenário artístico. Esse período também foi marcado por reflexões pessoais e pela tentativa de lidar com as consequências de uma crise pública que afetou não apenas sua carreira, mas também sua imagem construída ao longo de décadas. Relatos de pessoas próximas indicam que ele passou a levar uma vida muito mais reservada, dedicando-se à família e buscando distância do ambiente de exposição constante que caracterizou sua trajetória profissional. Assim, o escândalo de 2017 acabou se tornando um ponto de virada definitivo na história de José Mayer, encerrando uma fase de enorme sucesso na televisão e iniciando um período muito mais discreto e distante dos holofotes que antes faziam parte do seu cotidiano. Após o período de grande exposição pública e das controvérsias que marcaram sua trajetória, José Mayer passou a viver uma fase de maior reclusão e discrição, afastando-se quase completamente dos grandes holofotes da televisão brasileira, especialmente após sua saída da TV Globo, onde construiu a maior parte de sua carreira artística. A rotina atual do ator é descrita por pessoas próximas como mais tranquila e introspectiva, marcada pela valorização da vida privada, da convivência familiar e de momentos de reflexão sobre sua própria história profissional e pessoal. Depois de décadas trabalhando intensamente em gravações, entrevistas, eventos e compromissos públicos, Mayer optou por reduzir significativamente sua presença na mídia, evitando aparições frequentes e declarações sobre assuntos polêmicos que antes faziam parte do debate público envolvendo seu nome. Esse período de reclusão tem sido interpretado por alguns admiradores como uma espécie de pausa necessária após uma carreira extremamente longa e marcada por altos e baixos, enquanto outros enxergam como consequência natural das mudanças ocorridas em sua vida profissional após o escândalo de 2017. Durante esse tempo, relatos indicam que o ator passou a se dedicar mais aos aspectos simples do cotidiano, buscando uma existência mais calma e distante da pressão constante que acompanha figuras públicas de grande popularidade. A relação com a família continua sendo apontada como um dos pilares mais importantes dessa fase da vida, especialmente o convívio com sua esposa Vera Fajardo e com sua filha Júlia Fajardo, mantendo um ambiente familiar reservado e protegido da curiosidade da imprensa. Em entrevistas raras ou mensagens divulgadas por pessoas próximas, Mayer já demonstrou uma postura mais reflexiva em relação ao passado, reconhecendo que a fama pode trazer tanto conquistas quanto desafios emocionais, além de enfatizar a importância de aprender com experiências difíceis da vida pública. A mudança de ritmo também teria permitido ao ator dedicar mais tempo a interesses pessoais, leitura, descanso e momentos de silêncio, elementos que, segundo alguns relatos, passaram a fazer parte de sua rotina. Mesmo longe das produções televisivas, o nome de José Mayer ainda desperta lembranças entre fãs da dramaturgia brasileira, principalmente daqueles que acompanharam a era de grandes novelas da televisão nacional, quando personagens interpretados por ele se tornaram símbolos de uma fase importante do entretenimento brasileiro. Atualmente, sua vida é descrita como simples e reservada, sem grande participação em eventos da indústria artística e com poucas aparições públicas, o que reforça a ideia de que ele escolheu viver longe da exposição intensa que marcou sua juventude e maturidade profissional. Para muitos admiradores, essa fase representa um período de descanso e reflexão após décadas de trabalho contínuo, enquanto para outros simboliza o encerramento silencioso de uma das carreiras mais conhecidas da televisão brasileira. Apesar de todas as controvérsias e mudanças ao longo dos anos, José Mayer ainda é lembrado como um dos atores que marcaram uma geração da dramaturgia nacional, e sua história continua sendo objeto de curiosidade, debates e memórias entre aqueles que acompanharam sua trajetória artística e pessoal. E aí, pessoal? Chegamos ao final do vídeo. Se você gostou desse mergulho na vida de Pepe Moreno e quer apoiar o canal, não esquece de deixar o seu gostei, se puder, enviar um super thanks,
Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos incríveis e cheios de histórias misteriosas. Se não for possível apoiar financeiramente, não tem problema. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e deixe nos comentários o que mais te surpreendeu nessa história. Cada comentário, cada inscrição e cada like faz uma diferença enorme, então conte pra gente a sua opinião e fique por dentro das próximas revelações que vamos trazer.